Olá, este é o blog Civil Imobiliário. Hoje, mais uma vez, estou muito feliz em entrevistar novamente meu amigo Paulo Doron de Araújo, que é um exímio advogado, fundador do escritório SABZ, que já tratou num vídeo anterior a respeito de um tema muito interessante sobre o patrimônio de afetação. Paulo, muito obrigado de novo por participar aqui dessa entrevista. Alexandre, de novo, para mim é muito prazeroso estar aqui com você mais uma vez. Como eu disse, esse é um canal de divulgação de ideias e temas do direito imobiliário e do direito civil, que é uma das iniciativas mais legais que eu conheço. Então, para mim é sempre um prazer e é muito legal estar aqui de novo. E, gente, hoje a ideia é tratar um pouco a respeito da arbitragem no mercado imobiliário. Porque, na realidade, Paulo, a gente percebe que desde, digamos assim, 2002, um pouco mais, 2006, quando a gente teve o início aí de boom imobiliário, houve uma judicialização muito grande dos litígios envolvendo a construção civil, seja construtor com adquirente, construtor com terrenista, construtor com incorporador, incorporador com fornecedor. E nem sempre a gente tem do Poder Judiciário, principalmente em questões complexas, o tempo suficiente para você fazer uma análise concreta de toda uma atividade imobiliária, das milhares de páginas que envolvem, às vezes, os contratos, os fatos que envolvem aquela problemática, e há decisões judiciais que, de fato, a gente fica um pouco perplexo. E não é, em razão disso, me parece que a arbitragem vem num caminho de trazer uma maior qualidade desses julgamentos. Como é que tem sido o desenvolvimento da arbitragem neste mercado imobiliário? Bom, a arbitragem é uma solução alternativa, de controvérsias, inteiramente privada, então você não tem o Estado, o Estado juiz intervindo de nenhuma forma. As partes elegem um ou mais árbitros para decidirem o seu litígio e aquela decisão é vinculante como se judicial fosse. As vantagens naturais deste método são a possibilidade de você eleger um juiz, um árbitro, que seja alguém especializado, mais próximo daquele tema, que consiga se debruçar sobre aquilo de uma maneira um pouco mais profunda, mas também tem algumas desvantagens. Não cabe recurso, o custo é elevado, e então é uma solução disponível, e o mercado tem adotado ela em certa medida, mas eu costumo sempre dizer, não é uma solução para todos os problemas, não só do mercado imobiliário, como de qualquer mercado. No mercado imobiliário, o que a gente vê acontecer com bastante frequência são litígios de 3 ordens que têm sido mais populares, vamos dizer assim, mais frequentes no mundo da arbitragem. Então, a gente tem os litígios que dizem respeito a sociedades ou associações de empreendedores para desenvolver o empreendimento. Como a gente sabe, o mercado imobiliário é muito pródigo em reunir agentes que normalmente são concorrentes para juntos erigirem um determinado empreendimento. Isso acontece com muita frequência. E, normalmente, isso é feito no âmbito de uma sociedade de propósito específico. É bastante comum a gente ver que essas sociedades trazem, nos seus contratos sociais, nos seus estatutos, uma cláusula dizendo que os litígios entre os sócios vão ser regidos por arbitragem. Por quê? Primeiro, por uma questão de confidencialidade. Uma eventual discussão entre 3 ou 4 sócios de um determinado empreendimento, se feita no Poder Judiciário, vai ser uma discussão pública. Ao passo que, numa Câmara Arbitral, ninguém precisa ficar sabendo. Por quê? Porque a arbitragem, por lei, é regida de confidencialidade. Então, esse é um primeiro incentivo. O segundo é, de fato, a rapidez. A ausência da possibilidade de recurso, a inexistência de previsão de recurso, faz com que o conflito seja dirimido de uma vez por todas. Então, uma vez julgado, julgado está. Isso também tende, primeiro, a desincentivar aquele litigante que quer só prolongar para forçar um determinado acordo, uma determinada posição, e, por outro lado, reduz o tempo de litígio. E o terceiro aspecto é, efetivamente, a possibilidade de você poder escolher pessoas da comunidade jurídica, ou mesmo fora da comunidade jurídica, porque você não precisa ser bacharel em direito para ser árbitro no Brasil. Você precisa ser bacharel em você precisa ser graduado em alguma coisa. Mas eu mesmo já participei de procedimentos arbitrais que tinham engenheiros como árbitros. Funciona.
você pode eleger alguém que tenha muita proximidade com o tema, com o mercado, com como é que a lógica daquele mercado funciona. Então, algumas vezes em um processo judicial você vai ter um grande dispêndio de energia para mostrar para um juiz que julga casos de todas as espécies, como é que aquele mercado tem aquela lógica, e isso vai dar um certo trabalho, eventualmente elegendo de comum acordo das partes um árbitro que já seja do mercado, essa etapa fica mais facilmente alcançável. Então, você tem um ganho de eficiência mesmo, né, na solução do conflito. Um outro âmbito que tem se mostrado útil à arbitragem para o mercado imobiliário é essa discussão frequente entre o dono do terreno e o incorporador imobiliário, né? Essas relações, em geral, se dão numa forma contratual que implica em uma permuta, seja uma permuta financeira, uma permuta física. O dono do terreno acaba correndo um pouco do risco do empreendimento, porque ele quer se remunerar com o produto daquele empreendimento, unidade imobiliária ou mesmo o ganho daquele empreendimento. A crise imobiliária trouxe, né, para o Brasil vários empreendimentos que frustraram essas expectativas, e naturalmente expectativas frustradas dão margem para muito conflito. Então você tem discussões que dizem respeito a donos de terreno, proprietários de terreno, litigando contra incorporadores e vice-versa, porque o resultado esperado daquela permuta não era aquele, etc. E aí, a permuta do mercado imobiliário ela é muito específica. Ela é feita, primeiro, ela é feita pelo mercado inteiro, então todo mundo que é do mercado sabe bem como ela funciona. Até por isso, nem todas as cláusulas são expressas, são escritas, tem muita coisa de costume nessa história. Sim. E um juiz que está naturalmente fora desse mercado, porque o juiz julga casos de toda natureza, eventualmente vai ter mais dificuldade de compreender a lógica daquele negócio jurídico. Ao passo que um árbitro que está mais acostumado com esse mercado tende a trazer consigo essa carga, esse conhecimento prévio de como que esse mercado funciona, né? E isso acaba ajudando também uma decisão eventualmente mais alinhada com aquele ambiente de negócio. Porque, no fundo, né, o que os agentes econômicos devem esperar em qualquer mercado é um nível de previsibilidade e segurança de acordo com as práticas daquele mercado. Né? Então, se você consegue ter árbitros confiáveis, efetivamente neutros, mas conhecedores daquele métier, é natural que eles consigam chegar a soluções que não vou dizer que são melhores ou piores a que um juiz chegaria. É plenamente possível que um juiz completamente alheio àquele mercado capture essas informações todas e entregue a mesma decisão, uma decisão melhor. Porque, eventualmente, quem olha de fora enxerga melhor. Mas fato é que o nível de informação que tem que ser aberto num processo judicial passa a ter que ser muito maior. O esforço de quem litiga, e isso acaba custando mais caro. Né? Então, também você tem um ganho de eficiência interessante. E, por fim, o que a gente também tem visto no âmbito das arbitragens no mercado imobiliário são aí situações que elas mais ou menos no meio do caminho, entre as disputas societárias Sim. e as disputas envolvendo terreno, que são aquelas disputas das sociedades em conta de participação. Né? O mercado imobiliário gosta muito dessa modalidade societária que outros mercados sequer conhecem, né? É muito usual no mercado imobiliário criarem sociedades de contas de participação. Essa sociedade, por ser uma sociedade que só é usual em alguns mercados, ela não é assim tão estudada pelo direito societário brasileiro. E aí surgem situações e dúvidas e questionamentos que são difíceis de responder na prática, porque a lei é muito enxuta sobre as SCPs. Né? Você tem lá poucos artigos do Código Civil que efetivamente tratam dessa modalidade societária. E aí a arbitragem dá margem para você conseguir uma discussão um pouco mais técnica, muito mais profunda. Você vai ter que buscar analogia em outros tipos societários, eventualmente não mais em outros tipos societários, mas na lógica da prestação de contas e como é que você vai trabalhar isso. E a gente tem visto ser útil e ser eficiente o emprego de cláusulas compromissórias arbitrais em contratos de sociedade, em conta de participação. O que eu percebo também... a exemplo, a gente pode até tratar, te dizia há pouco, a respeito do distrato. Né? Há pouco tempo atrás, na realidade, a súmula 1 do Tribunal de Justiça de São Paulo e a 543 do STJ permitiam, assim, de uma forma totalmente contrária à própria lei de incorporação imobiliária, 32, parágrafo 2º,
a possibilidade de alguém que firma um instrumento particular de venda e compra a qualquer tempo de pura e simplesmente desistir. E obviamente que você pode ter uma desistência, digamos assim, que teria uma motivação moral ou eventualmente social mais relevante, como por exemplo um casal que recentemente separou, comprou o imóvel na planta e resolve eventualmente realizar o distrato, pode ter uma justificativa distinta daquele sujeito que é um investidor imobiliário, comprou uma laje inteira no edifício, pura e simplesmente percebeu que o edifício da frente, na realidade, tem condições financeiras maiores. E é aquele dinheiro que estava sendo utilizado por aquele empreendedor imobiliário, que ia ser utilizado para erigir a obra e, portanto, na proteção dos demais adquirentes, ele, por uma autorização jurisprudencial, permite-se que ele possa, pura e simplesmente, sem qualquer motivação, se desvincular daquele tipo de litígio. Agora, com a crise imobiliária, depois de diversos julgados, o que a gente percebe, e no tato com os juízes, é que eles repararam que, de fato, essa circunstância ela não é mais possível da forma como está. Ou seja, regra geral, o incorporador devolve todo o valor que foi pago imediatamente para o consumidor, retendo, às vezes, 10% do valor e devolve o valor atualizado. Já se percebeu que isso é absolutamente insustentável. Só que isso, para chegar ao momento que nós chegamos, a gente teve discussão assim de 5, 6 anos, que é algo que agora, eventualmente, parece que o Poder Judiciário ele se atentou a isso. Me parece, portanto, no âmbito de uma arbitragem, os árbitros teriam uma condição mais fácil de verificar, de entender esse modelo e tomar uma decisão um pouco mais clara a partir das dificuldades que enfrenta o mercado, né? Isso. Acho que o tema do distrato ele ajuda a gente a entender muita coisa, né? Porque como um case de repercussão econômico-social de uma decisão judicial, ele é um ótimo exemplo, né? Quando a gente lê aqueles estudos todos, principalmente norte-americanos, sobre o impacto da jurisprudência efetivo na vida das pessoas, né? Quando uma decisão judicial é tomada, que ela tem reflexos econômicos e sociais, esse caso evidencia muito isso, né? Uma certa incompreensão, né, com todo o respeito ao Poder Judiciário, mas uma certa incompreensão da mecânica como a incorporação imobiliária funciona, né, da maneira como ela se retrofinancia, levou à edição dessas duas súmulas, que, no meu modo de ver, praticamente riscam o princípio do pacta sunt servanda do direito brasileiro. Eu sempre escrevi e me degladiei, mesmo quando a jurisprudência era inteirinha favorável ao distrato, eu continuava lá pregando no deserto, dizendo, gente, mas então vamos revogar um monte de artigo, não só da lei de incorporação imobiliária, mas do Código Civil, porque está escrito lá, é um compromisso de compra e venda irrevogável e irretratável. Isso quer dizer que a pessoa ela é obrigada até a morte a cumprir aquele negócio? Não, ela pode sair do negócio quando ela quiser, arcando com as consequências do desfazimento voluntário do negócio jurídico. Assim, um regime todo previsto há 2.500 anos do direito privado, que simplesmente por uma circunstância bem específica, econômica no país, permitiu-se essa saída num primeiro momento e agora, naturalmente, a consequência verdadeira apareceu e o judiciário, sensível, ainda bem, a tudo isso, começa a mudar de posição. A gente tem projetos de lei andando no Congresso, quer dizer, uma série de iniciativas. É verdade, eventualmente um árbitro mais afeto aos temas do direito e do mercado imobiliário perceberia isso mais fácil. É preciso primeiro fazer uma advertência importante. No Brasil, a arbitragem de consumo não pode, né? Então, esse caso específico, como o adquirente, na maioria das vezes, é considerado consumidor, a arbitragem está fora de cogitação aqui, né, por uma questão de que o direito do consumidor não admite, pelo menos para a maioria da doutrina, a arbitragem como forma de solução de controvérsia. Mas o ponto que você colocou, né, um investidor que compra uma laje, por exemplo, e que no final das contas o que ele faz é que ele está especulando o valor enquanto o empreendimento está sendo erigido. E às vezes não é nem que ele acha o empreendimento da frente mais atrativo. Às vezes é porque, como a condição de mercado mudou, o estoque vai ficando mais barato. E aí aquele mesmo incorporador põe à venda uma segunda laje a um preço menor do que ele pagou. Então para ele faz todo sentido, tendo visto que ele não tem nenhuma consequência de desistir do primeiro negócio, desistir daquele e comprar um novo mais barato. Exato. Ou comprar o próprio dele mesmo mais barato. É o que a gente viu acontecer no auge da crise de 2014, 2015, que as incorporadoras, com seus estoques todos cheios, iam ao mercado fazendo os feirões. Aí anunciavam descontos de 30%, 40%.
que os adquirentes que já estavam compromissados olhavam para aquele feirão e falavam, para mim é simples, vou desistir do meu negócio e vou no feirão comprar o meu apartamento de novo, porque eu vou comprar mais barato. E aí isso gerou uma situação de engessamento do mercado completamente. Não era possível fazer promoção, portanto não era possível vender. Não sendo possível vender, não era possível recuperar. Não sendo possível recuperar, não é possível terminar os empreendimentos. E a gente está vendo a consequência agora hoje. Recuperações judiciais pulando para lá e para cá. Então, e tudo isso, repito, por conta de, eventualmente, uma falta de sensibilidade na decisão judicial. Eu nem digo na decisão judicial. Em tornar isso súmula. Para mim, olhando agora, é óbvio que é sempre fácil falar depois que já aconteceu, mas o pecado maior foi ter simulado o entendimento, né? sem que ele amadurecesse totalmente. Agora, tirando isso, no mercado imobiliário, essa questão, por exemplo, do investidor que resolve arbitrar valores, porque já compromissado aqui ou não, teria provavelmente uma solução diferente. É importante que se diga, né? A comunidade arbitral brasileira, ela tem uma tendência de ser bastante ciosa e aplicadora da lei, ou das cláusulas contratuais. Óbvio que se aplicam princípios, como a lei manda, óbvio que se aplicam situações de interpretação teleológica, como a lei também manda, mas o que a gente vê, analisando pela experiência que a gente tem, é que há mais margem para o acolhimento desse tipo de argumento ainda no Poder Judiciário do que no âmbito arbitral, né? E isso, inclusive, leva a alguns agentes a escolherem bem o foro onde eles querem litigar. Sim. Se eu tenho um direito mais evidente, eu vou para a arbitragem porque eu tenho uma tendência daquele direito se materializar pela simples aplicação da lei. Se eu tenho uma tese que é um pouco mais pautada em princípios, teorias e outras formas, né, de construção da regra jurídica, eventualmente faz mais sentido ir ao Poder Judiciário, porque essas teses têm tido, historicamente, né, de 2002 para cá, sim, têm tido mais acolhimento no Judiciário. Então, tudo isso a gente identifica. Mas sim, né, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, talvez para os casos em que a arbitragem é permitida para solucionar esse conflito específico, a gente não tivesse vivido, ou pelo menos, né, andado nesse calvário tão longo até restabelecer o pacto sunt servanda, porque no fundo é curioso isso, né? É uma luta longa, são 6 anos, 7 anos de discussão, para no final se concluir que a oferta obriga o proponente. Então, mas é isso, é onde a gente está chegando. Graças a Deus estamos voltando ao ponto onde nunca deveríamos ter saído. Acho que para a gente fechar, eu acho que a gente passou de realmente, assim, 2002, com a edição do Código Civil, nos apaixonamos demais por alguns princípios e esquecemos de algo principiológico que remonta a origens mais romanas, que de fato o contrato obriga as partes, né? E aparentemente a gente está retomando esse caminho. Não há nada mais de boa fé do que cumprir o contrato. Exato. Né? E para a gente fechar, Paulo, o que você acha do futuro da arbitragem? Você acha que a arbitragem aqui no mercado imobiliário ela vai prosseguir esse caminho de expressivo crescimento? Você acredita que eventualmente isso também possa, a exemplo de Portugal, ser expandido com alteração legislativa naturalmente, para também, não apenas para os grandes litígios, que hoje a arbitragem ainda é pensada e imaginada para os grandes litígios, mas para litígios envolvendo inclusive às vezes consumidores que vão ter uma solução de conflito mais célere? Como você vê a arbitragem? Eu sempre, quando me perguntam sobre, né, qual é o status da arbitragem no Brasil, eu gosto de uma frase do professor Hermes Marcelo Huck, que é um árbitro, né, muito experimentado, um professor muito renomado, que ele diz: a arbitragem no Brasil vive a sua adolescência. Ela já não é mais criança que faz tanta bobagem, mas ainda não é um adulto plenamente consciente das suas responsabilidades. Ela é um pouco rebelde ainda. Né? E por que o professor Marcelo diz isso? Ele diz: olha, a gente já conseguiu consolidar a cultura arbitral no Brasil. Né? O empresário brasileiro hoje, ele sabe que ele tem disponível essa forma de solução de conflitos. Ainda há uma certa desconfiança sobre quem vai ser o árbitro, sobre se esse árbitro efetivamente vai julgar neutramente ou não o caso. Isso a gente vem trabalhando isso, e a comunidade arbitral brasileira é muito aguerrida em mostrar transparência, em mostrar qualidade. Há câmaras brasileiras que fazem um esforço tremendo, e o Brasil tem sido reconhecido internacionalmente por esse esforço, e isso nós temos colhido bons frutos. Além disso, nós temos um tribunal no Brasil que é, se não o mais, com certeza um dos mais pró-arbitragem no mundo, que é o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça é um tribunal que dá muita força à arbitragem no Brasil. Sempre suas decisões são coerentes com a legislação e as decisões são pró-arbitragem.
As partes escolheram, então as partes vão ter que usar a arbitragem. Né? Esse é mais ou menos o lema sobre o qual gira o STJ nesse tema, o que é muito bom. Agora, se a arbitragem vai crescer, o que me parece é isso, é esse amadurecimento. Mais ou menos parecido com a história dos princípios que você acabou de se referir. No começo todo mundo foi colocando cláusula arbitral em tudo quanto era contrato, sem refletir muito sobre o custo que aquele litígio teria, se uma solução rápida era interessante ou não para aquele interesse que estava sendo tratado naquele contrato, e isso a gente tem amadurecido. Então eu não acredito que a arbitragem vá aumentar exponencialmente, eu não enxergo isso. Eu acho que o mercado ainda tem espaço para crescer naturalmente, até porque o mercado imobiliário precisa ser retomado como ele viveu na década passada, e isso vai obviamente gerar mais litígios. Mas eu acho que o empresário e o advogado militante no direito imobiliário percebeu que há temas em que vale a pena, em que é uma boa solução, e há temas que não. Isso para mim é um sinal de maturidade, efetivamente. Então, eu acho que a arbitragem cresce sim, mas um crescimento orgânico. Não é algo assim que a gente vai ver um grande crescimento. Sobre o tema de expandir para outros ramos jurídicos, o direito tributário, tem toda uma discussão em Portugal sobre arbitragem tributária, lá pode, o direito do trabalho e o direito do consumidor. Eu, particularmente, tenho uma posição em relação ao direito do consumidor, eu não acho que no Brasil seja possível fazer, eu me posicionaria contra uma alteração legislativa nesse sentido. Tem um argumento da professora Cláudia Lima Marques que eu gosto muito, que é: a arbitragem não gera jurisprudência, porque ela é feita entre quatro paredes. E, portanto, uma vitória de um consumidor que evidencia um abuso de um fornecedor não se torna pública. E isso é um problema. Nos Estados Unidos isso se vê claramente um certo abuso das cláusulas arbitrais, dos contratos de franquia, tem toda essa discussão, né? Que o franqueador traz para a arbitragem a discussão com os franqueados para que um franqueado não saiba os argumentos do outro nunca. E assim os franqueados se enfraquecem enquanto uma comunidade. Acho que, claro, guardadas as devidas proporções da franquia para o direito do consumidor, essa é mais ou menos a preocupação que parte da comunidade, principalmente as pessoas militantes no ramo do direito da proteção ao consumidor, tem. Como é que eu faço? Aplica, por exemplo, uma súmula vinculante em arbitragem? Aplica, por exemplo, um julgamento repetitivo do STJ em matéria de consumidor na arbitragem? Tremenda discussão, o professor Tucci publicou um texto, deu uma polêmica, se as ordens vinculantes dos tribunais superiores vinculam ou não a arbitragem brasileira. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Mas só essa dúvida já me parece que é pior para o consumidor. É verdade. Então, eu não tenho assim, uma visão muito favorável, não é uma posição, obviamente, que estou disposto a debater e entender um pouco melhor, mas até hoje a opinião que eu tenho formada é muito na linha da que a professora Cláudia Lima Marques defende. É muito difícil publicizar a arbitragem. E o direito do consumidor, na verdade não o direito, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, ele se apoia muito na publicidade das coisas. Onde eu evidencio uma prática abusiva, uma das condenações que o Código de Defesa do Consumidor traz é publicar a sentença. Publicar a sentença em jornal de grande circulação. Para quê? Para que todo mundo saiba que está sendo prejudicado eventualmente. Então, e com a arbitragem isso fica difícil. Você pode dizer, não, tudo bem, então as arbitragens de consumo têm que ser todas públicas. É um jeito de começar a trabalhar esse tema. Mas hoje, do jeito que está, não dá. Então, eu vejo dessa forma. A mesma coisa no direito do trabalho, na relação de emprego. Hoje, já há alguma discussão e bastante gente defende a possibilidade de que você possa fazer isso no âmbito das relações de trabalho não empregatícias. O diretor da empresa pode, no contrato dele de trabalho, ter uma cláusula arbitral e essa cláusula é considerada válida. Mas o empregado, eu também vejo de novo. Nessas relações em que há muita disparidade econômica entre as partes, a arbitragem pode servir como uma forma de abuso de parte a parte. Então tem que tomar um pouco de cuidado. De novo, é o que eu sempre digo. A arbitragem não é a solução. Primeiro, não é a solução para o nosso Poder Judiciário se desafogar, não é na arbitragem que nós vamos resolver isso. Não é a solução para todo tipo de conflito e, em diversas situações, ela não é a melhor forma de solução de conflito. Você tem a mediação, você tem o Poder Judiciário, você tem os DRBs, os Dispute Boards, você tem uma série de outras metodologias que, ao lado da arbitragem, são oferecidas. Ela é boa para alguns casos, mas não é boa para outros. Então, tem muita gente que vem e fala, não, a arbitragem é melhor para tudo. Eu não sou tão adepto desse posicionamento, não. Acho que a arbitragem é boa, funciona, tem o seu lugar, vai crescer organicamente por conta dessa maturidade. O mercado está aprendendo a usar inteligentemente essa ferramenta, que é útil, é ótima e de fato, colabora muito para o desenvolvimento do próprio mercado. Basicamente é isso.
Paulo, então, muitíssimo obrigado pela sua brilhante entrevista, como sempre. Você, já me referi no vídeo anterior, é um advogado muito apaixonado, tratou do tema da arbitragem de uma forma muito clara. Aqui eu expliquei isso para você quando a gente conversou. Isso não é um blog especificamente. Aliás, há pessoas, engenheiros, arquitetos que acessam o nosso blog, e eu acho que você, numa linguagem muito clara, tratou muito bem sobre o tema e, de novo, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço de novo, para mim é sempre uma honra e a gente conseguindo conciliar as agendas, a gente está sempre à disposição. Obrigado, gente. Até a próxima.